Olá, meus trabalhistas, meus empresários, meus empregados, a galera aí que me acompanha no meu trabalho de advogada trabalhista. O bom, gente, é que dá pra fazer um monte de trocadilho, né? Vocês já perceberam. De vez em quando eu boto lá meus posts que eu vou começar o trabalho desta trabalhista, tem muito trabalho para esta trabalhista, e a gente faz piada do jeito que pode, né? Gente, inclusive, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um tema que muita gente me pergunta. Larissa, por que você escolheu o direito do trabalho? É porque agora na pandemia vai dar muito trabalho? E não é, gente. A minha história com o direito, ela é cheia de observações, de parênteses, é uma estrada, né? Uma estrada suntuosa que foi, vai, que vem, que vai, é assim. E aí acabei no direito do trabalho depois, assim, de muito tempo, depois de muito pensar. A gente entra na faculdade, muita gente entra na faculdade com uma ideia, eu quero ser criminalista, eu amo direito penal, acho muito envolvente o direito penal, eu achava, né? E me descobri uma péssima criminalista, odiava aquilo tudo. Engraçado assim, que na minha faculdade, os professores de direito penal eram melhores do que os de direito civil. E eu achava que eu ia cair no direito penal. Só que, velho, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a me imaginar advogando naquela área, naquela seara, eu brochei completamente, caí fora daquilo. Então, o que aconteceu? Gente, eu comecei a estudar direito por causa de concurso. A minha primeira formação é em farmácia. E como farmacêutica eu não me realizei e eu não me encontrei. E isso, assim, é uma coisa que acontece na minha vida que eu achava que era uma coisa, digamos, que só acontecia comigo. E eu descobri no meu trajeto que não, que muita gente faz 2, 3 faculdades e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. E então, depois de farmacêutica formada, eu não quis ir para farmácia, eu não quis ficar trancafiada dentro de um laboratório de análises clínicas, porque eu também sou bioquímica. Eu resolvi que eu ia estudar para concurso, não sei, whatever, eu ia estudar. Eu sempre gostei muito de estudar, muito, eu nunca parei. Gente, eu saí da escola, eu entrei na faculdade, cursinho, eu nunca parei de estudar na minha vida. E aí, vai ter uma zoadinha aqui da Teodora e do João chegando, tá? Não façam muito barulho. Porque eu tô gravando em casa, eu tô de home office. E eu me perdi no que eu tava falando. Tá. Teodora latiu. E, gente, vamos voltar aqui pro meu raciocínio. O que acontece? Eu não me realizei como farmacêutica, eu comecei a estudar para concurso e depois me apaixonei pelo direito. Nesse meio tempo, eu comecei a ter muito problema com o pai do meu filho, com o pai do João. Porque antes a gente tinha uma mesada estipulada de boca e era tudo muito correto, tudo muito certo e eu não tinha problemas. E aí, de repente, ele arrumou uma outra companheira, ele se casou, sei lá, se juntou, não sei o que aconteceu na vida dele. E ele começou a me dar muito problema com pensão e eu tive que entrar na justiça. O que acontece? Muitas vezes você contrata advogados, e o meu advogado era um advogado muito bom, não tenho assim muito o que falar, não. Mas você encontra coisas num processo de família que só você sabe fazer. O seu advogado não sabe. Então eu comecei a mexer com aquilo, e aí eu fui ler, e aí eu fui tentar entender como que funcionava esse processo, como que iria funcionar. E eu disse que eu vou ser familiarista, vou fazer faculdade, vou defender mulheres, de homens mau caráter, que casam com pessoas mau caráter e acham que não precisa mais dar alimento para os filhos. E entrei na faculdade com essa vibe. No meio, eu já estava completamente pensando diferente. Eu continuo, inclusive, eu faço voluntariado, eu sou advogada voluntária na Defensoria Pública do Distrito Federal, e lá eu atendo basicamente direito de família. Gente, eu faço outras coisas, faço interdição, faço contratos, faço outras coisas, mas basicamente eu trabalho com mulheres e divórcio, pensão alimentícia, reconhecimento de união estável, esse tipo de coisa. Mas aí no meio não, já pro final da faculdade eu conheci o direito do trabalho. E eu tinha uma amiga, a Dai, que estudava direito do trabalho já desde o início da faculdade, porque ela prestava concurso para Tribunal de Trabalho nível médio. E eu fui, pela proximidade com ela, eu fui me apaixonando. Aí a gente teve um professor
que foi muito marcante na minha vida, que é o ministro Douglas, o ministro do TST, o ministro Douglas Alencar, que foi assim, eu digo que eles dois são os responsáveis por eu ter me inclinado tanto para o direito do trabalho. E aí eu comecei a me apaixonar, a minha prática jurídica na faculdade, depois eu voltei para o direito do trabalho, fiz o AB em direito do trabalho e fiquei apaixonada. Mas o que me leva hoje a permanecer no direito do trabalho? Primeiro de tudo, e gente, eu fiz uma colinha aqui, tá? Eu vou olhar porque são tantos motivos, eu tive que elencar para não ficar muito longo esse vídeo. Primeiro de tudo, gente, a questão social. Assim como direitos de família, assim como trabalhar com essas mulheres que são abandonadas, que têm os filhos abandonados por um homem que arruma uma outra mulher, o direito do trabalho, ele também trabalha... olha o trocadilho de novo. O direito do trabalho, ele também é muito voltado para essa questão social. E hoje, inclusive, eu acredito que é uma das áreas que mais contemple esse aspecto. Por quê? A gente sabe que o direito do trabalho, ele é uma luta desigual. Você tem um empresário de um lado e você tem um trabalhador do outro lado. É o capital desse empregador, desse empresário, que faz com que esse empregado que precisa de dinheiro se submeta, venda o seu tempo, venda a sua mão de obra. E merece ser retribuído por isso. O que acontece mais especificamente nessas relações desiguais é que muitas empresas exploram porque sabe que o trabalhador precisa daquele salário. E, assim, o salário mínimo, a média do salário no Brasil ela é muito baixa, o nosso salário mínimo é muito pouco. Então, aquele empregado, ele se submete às mais variadas ordens, às mais variados tipos de submissão, de subordinação, e essa relação ela precisa ser bem paga. Então, você terminar aquela relação, você se dedicar anos e anos a uma empresa e depois não colher fruto nenhum, é injusto. E aí entra o direito do trabalho para tentar equalizar essa disputa, essa briga desigual do capital e a mão de obra. O segundo motivo eu sempre tive muito incômodo com as relações trabalhistas. Eu sou filha de empresários, eu já fui empresária, meu irmão é empresário, eu venho de uma família que ganha dinheiro no comércio. E tentei também ir por esse viés, vi que não tinha nada a ver comigo, porque eu não queria vender coisas... No meu caso, eu fui trabalhar com ramo de moda. Eu achava aquilo, no fundo, tudo muito fútil. Eu ia pro São Paulo Fashion Week e eu achava aquilo ridículo. Eu achava aquela minha preocupação excessiva em estar arrumada com roupas da minha loja, aquilo tudo ridículo. Não faz parte. É tanto que, gente, hoje eu gasto roupa, eu compro na Renner, na C&A, eu compro em lojinhas pequenas, eu vou em feira e... Olha, acho que o pessoal gosta do jeito que eu me visto, tá? E, aliás, não precisa nem os outros gostarem. Eu gostando, tá bom demais, né? E, por isso, eu larguei a questão do comércio. Percebi que não era pra mim. Eu gosto de trabalhar mais com o meu intelecto. Eu sempre, como eu disse pra vocês, eu sempre estudei muito. Eu nunca parei de estudar. Eu saí da escola, entrei na faculdade, continuei estudando, entrei em outra faculdade e até então continuo estudando. E todos os dias eu estudo, todos os dias, gente. Não tem um dia que eu diga assim, nossa, não preciso mais estudar. Eu preciso estudar todo dia. Um dia ou outro na semana, no domingo, geralmente eu tiro pra assistir série, eu tiro pra descontrair. E ainda assim... eu estudo, porque eu tô sempre lendo um livro e eu procuro séries e livros e filmes que me acrescentem alguma coisa, que me amplie a minha visão de mundo, a minha visão de ser humano e que me ajude nas relações, que me ajude no meu trabalho, que ajude em tudo que eu levo pra minha vida, né? Então, esses incômodos que eu sempre tive, porque eu fui empresária e filha de empresários, eu vejo sempre, assim, coisas... chatas, coisas pontuais que me desagradam muito. E eu entendi que eu poderia ajudar nessas relações entre empregados e empregadores. Então é uma outra coisa que me levou hoje a vertente do meu trabalho, hoje o cerne do meu trabalho é melhorar as questões trabalhistas, as relações de emprego
fazer uma consultoria para empresas onde eu consiga mostrar para essa empresa a importância do empregado dela dentro, do empregado estar dentro do negócio de corpo e alma, ser bem remunerado, ser reconhecido e também mostrar para o empregado, durante essa consultoria, o quanto a empresa, além de precisar dele, a empresa também tem as suas fragilidades e ele precisa também contribuir ao máximo com aquele negócio, porque quanto mais ele doa, mais ele vai receber e mais próspera se torna aquela atividade. Então, eu quero muito, é o meu objetivo no direito do trabalho, trazer essa consciência, a questão ética, a relação legal, trazer à tona a moral também das pessoas, para fazer dessas relações as relações mais saudáveis, mais felizes, certo? E também, gente, porque a minha vida inteira eu sempre tive um vínculo de trabalho com alguém. Ainda quando eu era empresária, eu tinha um outro trabalho, que eu era vinculada a uma empresa e que eu era subordinada a eles. E tinha também coisas que, como empregada, me incomodava bastante. Então, isso contribuiu. Eu digo que essa minha visão macro dessas relações trabalhistas, elas são, assim, essenciais para o meu trabalho. Porque eu flutuo, né? Por todos os lados. Eu tenho um conhecimento de até hoje ver meus pais, meu irmão lidando com o comércio, a dificuldade que eles têm, os encargos que eles precisam pagar e também trabalhando subordinada a outras pessoas, o que eu já passei na vida, meu povo, não é brincadeira. E olha que eu sou uma pessoa que eu tenho uma personalidade fortíssima, eu não aguento muita coisa. E tem uma outra característica minha, é que apesar de sempre ter esse vínculo, porque eu sempre gostei de ter uma renda fixa, gente, sempre gostei, eu sou dessas, eu preciso ter um dinheirinho para cair na minha conta certa, e o restante eu faço por fora e assumo o risco de outras atividades. E para mim, como é importante, eu sempre tive esse vínculo, mas nossa, já me irritei muito, já passei por muito problema, já adoeci trabalhando, já passei por maus bocados, tá? Um dos problemas que eu vejo muito e que eu tento levar para o meu trabalho é a questão do reconhecimento, tá? E aí entra aspectos pontuais, porque eu sou mulher e nós, mulheres, nós somos ainda menos reconhecidas e pior remuneradas que os homens. Gente, é muito triste, é muito chato você ser uma profissional qualificada, uma profissional que estuda, que gasta muito com a sua qualificação e você ter salários menores do que os homens que fazem. E às vezes, inclusive, teve uma última pesquisa aqui, as mulheres no Distrito Federal, elas têm mais escolaridade, elas têm mais títulos acadêmicos do que os homens e ganham menos, gente. 30% a menos em média. Isso, assim, pra mim, isso é um absurdo. E um outro problema que eu já enfrentei e que hoje, graças a Deus, não me atinge mais é a questão de como as relações de trabalho me afetavam emocionalmente. Eu tive uma época, e isso, claro, porque assim, eu fui batendo de frente com muita gente, tá? Eu tenho, graças a Deus, essa sorte de poder ser quem eu sou e falar o que eu penso, mas nem todo mundo é assim. Conheço muita gente que adoece e permanece no emprego doente e vai adoecendo, envelhecendo e perdendo a vontade de viver por causa de situações que acontecem no seu âmbito de trabalho. Eu tive uma depressão, eu entrei num setor que eu cheguei lá e falei o que eu sabia fazer e me colocaram para fazer uma coisa nada a ver comigo, sabe? E eu falava, gente, e mudava a gestão, e eu não mudava. E eu dizia, gente, deixa eu fazer isso, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo e tal. E não, você vai continuar aqui. Eu acho que eles pensavam que eu queria aumentar o salário também, né? Porque, claro, se eu pegasse funções de maior responsabilidade, eu queria um salário maior. E me mantinham no mesmo lugar. Gente, aquilo foi ficando de um jeito. Aí eu ia triste trabalhar, depois eu tava indo trabalhar chorando, depois eu ia trabalhar e depois eu parei de trabalhar porque eu tava de licença médica e eu fiquei um período muito longo de licença médica porque aquilo tudo mexeu muito comigo.
As relações de trabalho, elas precisam ser humanas, humanizadas, elas precisam focar no empregado, na pessoa que presta o serviço. Imagina você fazendo uma coisa que você não gosta todos os dias da sua vida. E gente, não é aquele negócio assim, você não gosta de fazer, vai fazer outra coisa. Sai, pede pra sair. Vocês não sabem as dificuldades que cada pessoa passa. A maioria das pessoas tem aluguel para pagar, tem filho para sustentar, a escola para pagar, e aí as pessoas vão aguentando mesmo. A gente vive de crise econômica desde quando, gente? Desde quando eu me entendo por gente. Nós tivemos um período ali, que eu não vou nem falar de PT, de não PT, que deu uma crescida, deu uma melhorada, uma expectativa, né? Que depois a gente foi descobrindo que aquilo tudo era muito falso. Tanto é que quando o negócio caiu, caiu de vez. Mas a gente vive uma crise econômica que as pessoas têm medo de ficar desempregadas, sim. E é normal, é natural. E as pessoas se vendem, todo mundo tem preço, tá? Todo mundo tem preço. Uns maior, um preço maior, um outro maior. O ticket da pessoa muda, mas todo mundo tem, porque todo mundo tem necessidade. Então, o que eu pretendo trazer aqui para vocês, porque que eu vim falar sobre isso com vocês, é trazer para esse mundo, para nossa realidade, a humanização das relações de trabalho. É você, empresário, olhar para o seu empregado e identificar qual o talento, o que ele sabe fazer, o que deixa ele fazer mais feliz. Existe uma pesquisa, eu não estou com números concretos e a fonte, certa, porque é uma pesquisa internacional, que os empregados mais produtivos são os empregados que têm hobbies, que frequentam igreja, que tem um vínculo social forte de alguma forma. Aqueles workaholics, aquelas pessoas que vivem para trabalhar, que você pode ligar de manhã, de tarde, de noite, e a pessoa está disponível para produzir porque ela acha que a função dela no mundo é apenas produzir, elas são as menos produtivas, porque elas trabalham muitas vezes infelizes. E isso, nossa, bate assim, vai de encontro com a produtividade. Quanto mais você é escravo do trabalho, menos produtivo você é. Eu vou trazer depois essa pesquisa um pouco bem mais detalhada para vocês, tá? Porque é um trabalho que eu tô lendo agora e eu dei uma olhada por cima do que se trata, mas tem, claro, muitas nuances. O artigo fala de muita coisa, do que você deve levar em consideração a questão de produtividade e performance desse empregado. Então, gente, eu quero muito, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que é a minha missão no direito do trabalho, que vocês consigam pensar um pouco sobre isso, se você é empresário, principalmente, né? Mas você também, como empregado, pensar um pouco no empresário, porque o empresário também sofre bastante, gente. Você imagina, uma pessoa, tem muitos empresários, muitos empreendedores que pegam tudo que tem e abrem um negócio. E é claro, eles querem que aquilo dê certo, porque eles têm filhos, porque eles têm família, eles têm um legado também no mundo. E aí, quando você bota o empresário aqui e você também desumaniza esse empresário, você não pensa no sofrimento que ele tem, nas dores que ele tem, nos impostos que ele tem que pagar, na carga que ele tem que carregar para manter o negócio dele funcionando, as relações, não dão certo mesmo, não. Porque claro, cada um de nós vai pensar só onde o nosso calo aperta, né? Se a gente não praticar empatia, se a gente não pensar nos dois lados, se você empregado não se colocar no lugar do seu empregador, você também vai ter dificuldades de até se manter no mercado de trabalho, porque você vai começar a pular de emprego em emprego, porque você não consegue entender a lógica do sistema. Porque você não se põe... Gente, trabalhar para um Banco do Brasil, para uma empresa que te explora, uma agência bancária, uma empresa, uma financeira grande, que atua no país inteiro, que atua fora do país, não é a mesma coisa de você trabalhar no supermercado que atende aqui o DF, tá? Infelizmente, as normas trabalhistas, elas se aplicam desde o pequeno comerciante até o grande empresário, mega empresário internacional. E não dá. Não é correto, não é certo, não é proporcional. Então, se você não conseguir pensar
abrir um pouco a cabeça, sair um pouco do lugar comum e pensar em todos os sujeitos na relação, fica muito difícil manter um vínculo com uma empresa, crescer dentro de uma empresa, produzir e ser reconhecido dentro de uma empresa. Então é uma coisa que todos nós temos que passar, todos nós temos que entender. E eu espero muito contribuir com vocês nessa jornada, você empresário, você empregado, de fazer com que vocês prosperem, que vocês não se vejam como inimigos, mas como parceiros, tá bom? E eu espero, para o pessoal que fica sempre me perguntando por que eu quero trabalhar no direito do trabalho. Gente, é sobre isso, é sobre justiça social, é sobre se colocar no lugar do outro, é sobre sonhar com relações prósperas, com negócios que cresçam e que todo mundo tenha dinheiro. Gente, a gente tem que viver na prosperidade. Não dá pra viver explorando uma outra pessoa e ser feliz. Não, tem que todo mundo ganhar. Tem que todo mundo estar bem. Tá bom? Gente, um beijão pra vocês. Obrigada, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena ver, entender um pouquinho de tudo isso. Tá bom? Beijo, uma boa semana pra vocês.